dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o episódio 2 da série Road to Challenge, que é a minha primeira prova do ano. É na distância do 70.3, então 1.900 metros nadando, 90 km pedalando e 21 km correndo. Eu vou levar vocês comigo ao longo dessa preparação. E o episódio de hoje é um pouquinho diferente, então vai ter vlog sim, vou mostrar um pouquinho do treino, da rotina, da alimentação, mas acho que vocês já estão quase carecas de ver quem me acompanha, né, regularmente. Então, para mudar um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, vou comentar sobre suplementação, que eu estou usando no momento e qual é a recomendação, né, os melhores suplementos para performance no triatlon, certo? Para quem não sabe, eu também sou nutricionista, então o que eu tô falando aqui é baseado em evidências, é baseado em estudo, tá? Mas, logicamente, a gente sabe que como tudo dentro da ciência tem, né, vários pontos de divergência, enfim. Eu vou trazer aqui o meu ponto de vista aliado com o que eu estudo, né, com as recomendações de grandes entidades. Então, bom, primeiro eu vou mostrar um pouquinho da rotina, do treino e depois eu venho aqui comentar sobre esses principais suplementos. Então, primeira coisa que eu faço ao acordar, eu criei o hábito de fazer um shotzinho em que ali eu já coloco alguns nutrientes, enfim, e atualmente eu tô usando glutamina, tá? Eu já misturo nesse shotzinho também. Para que é importante a glutamina e por que eu estou usando? Glutamina nada mais é que um aminoácido, tá? Então, proteínas são feitas de aminoácidos e então a glutamina é um desses pedacinhos que formam grandes proteínas, tá? Só que é um dos aminoácidos que a gente mais utiliza no corpo, principalmente pensando em saúde imunológica, pensando em saúde intestinal. O que os estudos nos mostram é que a suplementação de glutamina pode ajudar a preservar, a reconstituir, digamos assim, a barreira intestinal. Então, através disso é que ela vai ter os outros benefícios, na imunidade, na recuperação muscular, sabe? Não é diretamente, a pessoa está com problema, a recuperação muscular está ruim, o problema de imunidade, a glutamina não vai ajudar diretamente. Mas se houver ali um problema intestinal, um intestino um pouco mais sensível, a intestinal não estar tão íntegra, que aí tem esses outros problemas. E eu sinto que sempre que eu treino em alta intensidade, principalmente corrida, que eu uso muitos suplementos de carboidrato ali durante, o meu intestino às vezes fica um pouco bagunçado depois. Então às vezes eu tinha mais gases, estufamento, até um pouco de... não chega a ser uma diarreia, mas quase uma diarreia. E aí por isso eu comecei desde o início desse ciclo já, na verdade desde o final do ciclo da maratona. Eu comecei usando colágeno ou glutamina, porque o colágeno é bem rico em glutamina. E agora eu tô usando glutamina direto todos os dias pela manhã. Acho que vou manter isso provavelmente até a prova, tá? Então não é um suplemento específico para performance, é mais voltado para a saúde de maneira geral, mas a gente sabe que saúde está integrada com performance. E o shotzinho que eu tô usando no momento é esse aqui da BioHelp, é um daily shot com vitamina C, NAC, beta-glucana, espirulina, clorela, vinagre de maçã, guaraná em pó. Então ele é bem bom, bem nutricionalmente rico. Bom, e agora meu pré-treino. Atualmente tem sido banana, pasta de amendoim, aveia e mel. E meu Ultra Coffee, aqui Ultra Coffee da Plant Power. Tô usando esse sabor Vanilla Cream, que é um dos meus top preferidos, esse e cappuccino. E a cafeína, né, nem todos consideram um suplemento, porque pode vir através do café, que é uma bebida, enfim. Mas tem a possibilidade de sim ser suplementado e é um recurso ergogênico, melhora a performance, retarda a fadiga.
Então é um ótimo recurso, mas aí também fica a observação. Para quem toma muito café, não tem mais esse recurso, né, estimulante da cafeína. Então acaba que a cafeína não faz nem cócegas. Então quando quiser ter esse gás a mais, digamos assim, não vai ter vai ter que usar doses muito altas. Então eu gosto de manter um consumo de cafeína basal não tão alto. E aí quando eu quero realmente o estímulo ergogênico, né, o estímulo de performance, a gente aumenta um pouquinho aí a dose e colhe esses benefícios, né, de ter mais energia, mais foco, enfim. Então esse aqui tem 100 mg de cafeína na dose, tá? Voltei pra cozinha agora para fazer as minhas garrafinhas de suplementação intratreino. Então, hoje eu tenho 2 horas de bike, bem com intervalos intensos, e depois 8 km de corrida. Então, é uma transição, é o treino da semana mais chave para minha prova-alvo. Então, é nesse treino que eu cuido bastante a suplementação. Como eu comentei no outro vídeo, já tô começando a aumentar gradualmente a quantidade de carboidrato INTA para acostumar o intestino com todo este carbo durante o exercício. E este é um outro suplemento, né, uma outra classe de suplementos também. E essa eu diria que assim é fundamental, especialmente para triatlon de longa distância ou provas de endurance com meia maratona, né, provas mais longas, porque é o que nos mantém conseguindo fazer a atividade em alta intensidade. Então, carboidrato e proteína são os principais, carboidrato e gordura, perdão, são os principais substratos energéticos, só que a gordura dá uma energia mais digamos assim, de baixa intensidade, mais estável, enquanto que o carboidrato é responsável por aquela energia mais alta intensidade, né, que realmente com mais força, mais explosão, em zonas cardíacas mais elevadas. Então, por isso que numa prova, num treino importante, carboidrato faz toda a diferença. E aí a gente tem, né, possibilidades aí de suplementos que tem carboidrato, por exemplo, uma palatinose, uma dextrina, né, que são o carboidrato puro, e tem os suplementos de carboidrato com eletrólito, por exemplo, esse aqui, o betanitrato da Dobro, então ele tem maltodextrina, aí tem, né, beterraba em pó, blueberry em pó, limão em pó, que é o que dá o sabor, a beterraba em pó também dá o nitrato, que até posso falar mais tarde sobre o nitrato em si, tá, mas vamos focar primeiro na questão dos repositores de carboidrato, e aí esse aqui também eu acho bem legal que ele já tem eletrólitos junto, então ele tem magnésio, tem sódio, tem um pouco de cálcio, então especialmente o sódio também é algo que precisa ser reposto em esses exercícios, principalmente exercícios acima de 2 horas, 2 horas e 30, em ambientes quentes e úmidos, quando a gente sua demais e perde muito sal pelo suor, tá? Então para manter a contração muscular e todas as funções ali adequadas, a gente precisa repor sódio também. E aí tem esses, né, esses estilos de suplemento, assim, que já é a minha mistura de carboidrato com eletrólitos. Tem os carboidratos isolados e tem também os eletrólitos isolados. Então aqui eu trouxe até 2 exemplos. Esse aqui é o Hidra-Iso da Dobro. Esse aqui é um outro que a gente ganhou na Maratona de Chicago, que é da Gatorade, mas também é basicamente uma pastilhinha de eletrólitos, tem sachê, enfim, tem outras formas da gente repor isso. Tudo sempre a gente faz baseado em cálculo, né, quantidade por hora, dependendo da pessoa, dependendo de quanto ela pesa, enfim, então isso é bem individual, mas quis trazer pra vocês porque é algo bem importante. Hoje eu vou usar 2 sachês destes aqui, que cada um tem 25 gramas de carboidrato, mais na bike 2 géis e antes de correr mais um gel e um gel durante a corrida. Então serão 4 géis mais 2 doses do BT. Eu fiz um cálculo que isso vai dar em média 50 gramas de carboidrato por hora, então já é um pouquinho mais do que eu botei na semana passada. Ai, aqui estou no último estímulo forte. Hoje foram 3 vezes de 5 minutos Big Gear, que é aquela marcha pesada que eu acho uma chatice. Aí depois 12 minutos moderado. E agora a última sériezinha é 3 vezes de 5 minutos forte.
Então eu já estou pingando, ofegante. Tá um bafo, não entra um vento hoje, queria que entrasse. Ai, suplementação. Já foi 2 géis, quase toda a garrafinha de carbo. E tinha metade dessa garrafa de água, então vai ter mais um pouco de água. Ali um livro pra gente ia tocar. Fiquei só ouvindo podcast. Ai, mais 45 segundos tentando recuperar pro último estímulo. Feito, ó, o treino no MyWush cai direto no Strava e no Training Peaks. Então aqui 2 horas, 62 quilômetros. Aqui mostra até os intervalinhos, ó, bem bonitinhos os gráficos. E frequência cardíaca, tudo aqui. Agora, só ir correr. Fê chegou da corrida também. 4. Tava olhando o tênis novo. Tava olhando o tênis, que inclusive foi Dona Gabriela Melos que me indicou lá na Maratona de Chicago. Endorphin Pro 4. Pro Isso. 4, tá escrito aqui. É? Ah, tá. E a gente tava em dúvida se era 2 ou 3. E tênis muito bom, tá me surpreendendo bem. Eu fiz um treino hoje com ele. Realmente ele é muito leve, confortável, muito bacana. Esse tem placa, né? Esse tem placa. Eu nunca usei, mas já tinha ouvido falar e agora testamos. Olha, eu sou meio chato, assim, meio perfeccionista com tênis, principalmente de placa. E tô me sentindo bem com ele. Hoje fiz 20 km, tomei uma água de coco depois. Gel durante. Quantos? Gel tomei um só. Porque assim, ó, vou explicar. Não foi o que a gente conversou ontem. Pego no flagra. Assim, ó, comi o pré-treino, 2 bananas, fiz pré-treino normal, de um treino de intensidade. Aí encontrei alguns amigos e os primeiros 10 km do treino a gente só rodou de forma muito tranquila, mas os batimentos não chegaram nem 135 com o pré-treino. Então quando eu acabei esse estímulo dos 10 km, eu ia fazer 6 km de intensidade, na verdade 3 de intensidade e 3 leve, que daí eu tomei esse gel. E aí logo quando acabou esse período que foram 16 km, faltava só 4, daí fui direto tomar uma água de coco e espero que a minha nutricionista me perdoe. Tá, vai comer o pó direitinho. Tava tudo programado, então. Partiu o pós. Tá, e eu fui correr. Boa. Botei o tênis, troquei a bermuda, peguei um gel, água que tava congelada e vim correr. Eu tenho 8K, sendo 1 km de aquecimento. Aí acho que depois são 5 vezes de 800 por 300, um fartlequezinho. E depois solto. Feito. Fim de mais um treino, mais uma transição aqui na praia. Essa hora o calçadão já está lotado, mas deu pra fazer bem o treino. Garrafinha de água seca, zerada. E tô tentando carregar meu treino aqui pra mostrar pra vocês. Mas foi bom, foram 8 km, acho que deu 5,10 de média. Hoje era fartlek, né? Então sem parar, tinha variação de ritmo, mas não tinha pausa. Ai, não tá carregando. Quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. E até uma coisa que eu tava pensando e vai virar post no Instagram é o seguinte, que gel de carboidrato, né, já que a gente tá falando de suplementação, enfim, veio isso na cabeça, de explicar que gel de carboidrato não é um recurso ergogênico, ou seja, o gel por si só não melhora a performance. A gente tem 3 categorias de suplementos. Os recursos ergogênicos, que são suplementos que vão levar a um ganho efetivo de performance. Os suplementos energéticos, que são suplementos à base de macronutrientes, que servem para suprir quando a gente não consegue ofertar esses macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, via alimentação. Então, que é o caso do whey protein, que é uma proteína mais versátil, mais prática. É o caso do gel de carboidrato, é o caso do carboidrato em pó, que eu mostrei de manhã pra vocês. Então, todos esses são suplementos que, na verdade, poderia ser alimento. Poderia estar tomando, sei lá, um mel, uma banana durante o treino. Mas é mais conveniente, mais prático. O intestino, muitas vezes, absorve melhor. A gente consegue colocar a quantidade certa de sódio através de um suplemento. Mas ele não é um recurso ergogênico. O que seria um recurso ergogênico?
creatina, betalanina, cafeína, né? Todos esses realmente vão ter um ganho de performance que tu não teria se tu não usasse eles, não tem outra alternativa. Vou falar mais detalhadamente sobre eles ainda nesse vídeo. E aí tem uma terceira categoria que seriam os repositores, mais no sentido de vitaminas, minerais, que aí a gente, quando há deficiência, a gente precisa repor. E quando há uma demanda aumentada, é interessante que a gente, né, consiga ali suprir ou pela alimentação 100% ou pelo menos colocar um suplemento para garantir aí uma oferta adequada. Então seria vitamina C, vitamina E, vitamina D, magnésio, enfim, ferro, né? Também vou exemplificar um pouco mais ao longo do vídeo. Agora eu cheguei, vou tomar um banho, comer alguma coisa, enfim, recuperar a dignidade. Café da manhã pós-treino. Fiz aqui bolacha de arroz com ovo mexido, um ovo e uma clara, na verdade. E aqui tem mamão com morango. Aí eu boto um pouquinho, boto 10 gramas de proteína vegetal. Eu vou variando assim a fonte de proteína suplementar que eu uso. Aqui na praia a gente tá com proteína vegetal. Geralmente eu gosto no café da manhã pós-treino, como eu já tenho outra fonte de proteína, que é o ovo, aí eu costumo colocar o colágeno, que é uma proteína um pouco menos completa, mas pra parte de recuperação articular, óssea, enfim, tem tendão, tendinha, é bem interessante. Então eu vou variando, mas como aqui na praia a gente não trouxe colágeno, fui de proteína vegetal mesmo, essa da Plant Power. E vocês devem estar se perguntando, a Gabi não usa creatina, né? Ela não tomou de manhã cedo. Eu tenho usado, tenho procurado colocar no pós-treino, porque para endurance, a creatina, o principal benefício é a recuperação muscular, tá? Então, gosto de colocar no pós-treino. Também estou usando essa aqui, que também é da Plant Power, que é Crea Power. Aí eu misturei o scoopzinho nas frutas mesmo, boto um pouquinho de leite vegetal, misturo uma granolinha e era isto. Bom, então como vocês viram hoje, já pegamos a estrada, saímos da praia, chegamos em Porto Alegre. A gente já direto chega, a gente chegou na hora do almoço, então almoçou, foi direto no super, né, supermercado, em alguns lugares fala super, outro mercado. Enfim, fizemos o mercado da semana, compramos basicamente frutas e verduras, porque a gente tinha o resto aqui, arroz, massa, a gente tinha frango congelado. Então, basicamente isto. Chegamos, organizamos as coisas e aí tava aqui guardando tudo que eu trouxe da praia. E aí tava mexendo nos meus suplementos e vou aproveitar pra finalizar esse assunto, né, entrar um pouco mais em detalhes com vocês. Então, ó, precisa dar uma listinha pra não me perder dos que eu queria falar aqui no vídeo e dos que eu já falei. Então, a gente já falou sobre os suplementos de carboidrato, né, que eu mostrei pra vocês, que eu coloquei ali ontem na garrafinha pra bike. E os géis de carboidrato também, que eu uso durante os treinos de bike, de corrida, enfim, quando necessário, quando o treino é prolongado e mais intenso. Os eletrólitos também, que pode ser junto com esse suplemento de carboidrato ou separado. Que mais? Falei um pouquinho, né, brevemente, da creatina. Então, que pro endurance é principalmente pensada para recuperação muscular e também pode ser usada para ganho de força, principalmente no período de base, em que a gente trabalha mais essa característica. Aí eu falei, né, depois ali do treino, já engatei o assunto sobre a questão das diferentes classes de suplementos. Então, suplementos energéticos, né, que seriam os macronutrientes, que aí entra também, além dos carboidratos, os suplementos de proteína, whey protein, proteína vegetal, proteína de colágeno. Dentro das gorduras, acho que o único suplemento, né, mais de macronutriente gordura seria o TCM, que é uma gordura de mais fácil absorção a nível intestinal. Mas pensando em endurance,
até pode ser utilizada, tá? Tem bastante gente que utiliza, especialmente na longa distância, porque a gordura leva a uma geração de energia mais estável, tá? Em comparação ao carboidrato, mas, novamente, apenas em zonas de intensidade mais baixa, tá? Eu, particularmente, prefiro suplementar carboidrato, não vejo necessidade de suplementar gordura, mas também nunca fiz provas de ultra endurance, né? Em alguns casos, pode ser interessante, sim, usar. Aí também expliquei que além dos suplementos energéticos, tem os suplementos recursos ergogênicos, que vão realmente ter uma melhora na performance, que não haveria se não houvesse esse suplemento, tá? Que é o caso da creatina, né? Não tem como a gente atingir o mesmo efeito que a creatina oferece apenas via alimentação, tá? Então realmente tem um ganho. Dentro desses recursos ergogênicos, tem a cafeína também. E pro Endurance, um que eu gosto muito, muito, muito é a beta-alanina, tá? Que é um recurso ergogênico do tipo tamponante. O que é isso? Ela reduz a acidez a nível intramuscular. E com isso, ela retarda aquela sensação de queimação, de fadiga, tá? Então, tive já respostas muito legais com a beta-alanina. Ela, assim como a creatina, tem que ser de uso crônico, então usar por pelo menos 4 semanas para obter os benefícios. E a gente coloca ela não desde sempre, ela tem que ser periodizada. Então eu vou começar um pouco mais perto da minha prova-alvo, tá? Então agora ainda falta 12 semanas, eu vou esperar um pouquinho para começar. Além da beta-alanina, outro suplemento tamponante bem reconhecido, tá? E com alto nível de evidência da sua eficácia, é o bicarbonato de sódio, tá? Que atua diferente da beta-alanina, que é intracelular, é de forma extracelular, mas é no mesmo sentido, de diminuir a acidez, a acidose ali do músculo e retardar a fadiga. Porém, o bicarbonato, né, apesar de ser bem mais barato, que é um ponto positivo, ele tem como ponto negativo é que muitas pessoas sentem desconforto gastrointestinal com ele, tá? Porque ele, como a gente toma via oral, ele cai no estômago e ele interfere na acidez do estômago, então muitas pessoas relatam desconforto, tá? Existe agora um produto moderno, da Malta, inclusive, que é pra melhorar esse aspecto. Tô louca pra testar, não testei ainda, tá? Da próxima vez que alguém vier dos Estados Unidos e se quiser, né, me trazer, aí tô aceitando pra fazer esse teste. Mas ele seria uma forma de bicarbonato melhor absorvido e com menos efeitos colaterais. Mas também é caro, então, né, aí talvez eu prefira a beta-alanina, só que a beta-alanina não é de forma aguda, o bicarbonato já seria, né, toma naquela vez já vai ter o efeito no mesmo dia. Então tem essa vantagem, tá? Aí tem os suplementos que seriam os complementares, ou suplementares mesmo, né, repositores, né, vitamínicos, por exemplo, algum mineral, enfim, que tá em deficiência ou que tem uma demanda muito alta. E aí, eu separei aqui que, lógico, vitamina D já tive que suplementar, ferro já tive que suplementar quando tava mais baixo, mas isso a gente controla através de exames, tá? Agora, um mineral que eu sempre utilizo é o magnésio, tá? Eu tô usando esse aqui no momento, mas às vezes eu mando manipular, eu vario as marcas, certo? Esse aqui, ele tem 3 tipos de magnésio: bisglicinato, taurato e dimalato. E por que é importante o magnésio? Primeiro que a gente perde muito pelo suor, tá? Então, o atleta já tem essa perda aí aumentada. Segundo, que todas as pessoas, tá? Atleta, não atleta, a gente usa muito magnésio para muitas reações metabólicas. Então, é um mineral já de alta demanda, ok? E a parte de função muscular, relaxamento muscular, a qualidade do sono, funcionamento intestinal, tudo isso depende muito de magnésio. Então, para mim é um nutriente fundamental, né? Eu gosto muito de suplementar, porque apesar de consumir alimentos fontes desse nutriente, eu prefiro garantir via suplementação uma dose adequada, porque a demanda realmente é bem alta e ele tem um papel muito importante. Então, sempre tá na minha rotina. Eu uso ou assim em cápsula, ou via shot noturno, aquele da Dobro que eu já mostrei aqui, que também é maravilhoso, tá? Eu tomo daí antes de dormir. Eu vou variando, né, pra ficar sempre essa dose aí de mais ou menos 300 mg de magnésio. Aí tem também, que eu estou usando, né, atualmente, o ômega 3. Tá?
o ômega 3, ele talvez entraria até naquela primeira classe que eu falei pra vocês, dos suplementos... porque é um macronutriente, eu tô entre a primeira e a terceira classe, certo? Do que seria o ômega 3, porque ele não é uma vitamina nem mineral, ele é um ácido graxo essencial, ou seja, deriva da gordura, tá? E a gente precisa consumir via dieta, e ele tem um papel anti-inflamatório, então ele é precursor de todas as moléculas anti-inflamatórias do nosso corpo. E só que a gente não consegue via alimentação, muitas vezes, atingir a recomendação necessária, porque os alimentos fontes são muito escassos na nossa alimentação. Então, seria peixes gordos, atum, sardinha, cavala, salmão, que a gente não consome todos os dias, né, a maioria de nós, e sementes como chia, linhaça e nozes. Então, por as fontes serem bem mais, né, bem menos frequentes, aí eu também considero a suplementação bem interessante para quem tem essa alta demanda por recuperação, por desinflamar, tá? Também bem interessante para saúde cognitiva. Então tem milhares de benefícios. Quero fazer um vídeo só sobre o ômega 3. Então também sempre procuro suplementar. E estes são atualmente os suplementos que eu estou usando, tá? Varia, tem alguns outros que eu uso de forma mais pontual, a depender de resultado de exames, a depender da minha demanda, mas basicamente são esses. Então eu falei pra vocês da glutamina pela manhã, junto com o shotzinho, que eu vou variando, da creatina no pós-treino, dos, né, carboidratos e eletrólitos ali conforme a duração e característica do treino. Das proteínas, que eu uso para simplificar, né, para otimizar ali o consumo proteico durante o dia, facilitar. Falei... É basicamente isso, e agora esses que eu uso, né, o magnésio e o ômega 3. Comentei da beta-alanina, que eu ainda não estou usando, mas pretendo iniciar em breve. E acho que era isso da minha lista também, que eu tinha separado para anotar, para falar com vocês. É isto, já foi tudo. Se tiverem alguma dúvida relacionada à suplementação, se quiserem que eu fale de algum suplemento específico, se gostam desse estilo de vídeo mais teórico, mais técnico, apesar de que não foi tanto, né? Eu não entrei tão a fundo dentro de cada suplemento, porque, enfim, seria uma aula, daria pra fazer um vídeo só sobre cada suplemento, de uma forma mais teórica, mas acho que não era o intuito desse vídeo, era, né, abordar o que eu estou usando no momento, também falar um pouquinho dessa parte de suplementação dentro dessa série que vai ser o Road to Challenge. Então, lembrando que faltam 12 semanas, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Tô bem animada, tô conseguindo construir uma base bem boa. Essa semana já fechou 17 horas de treino, então é um voluminho bem legal. Vamos ver o que vem por aí nas próximas semanas. Muito obrigada por estarem aqui, por acompanharem o canal. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar com alguém que vai aproveitar, que vai gostar desse vídeo. Um beijo e até a próxima!